Roda pra frente, glória a Deus. Eita, Jesus. Tá online já, gente. Glória a Deus. Ei, irmão Hector, rapaz, obrigado por vir aqui em casa me ver aqui, vem lanchar comigo, vamos tomar uma Coca-Cola aqui, aleluia, irmão, vamos lanchar aqui, comer um pãozinho aqui, junto aqui, uma mortandelazinha aqui de Covarnai, e estamos aqui juntos, para a honra e glória do Senhor. A câmera tá tripidando muito, vamos botar aqui uma Bíblia com força. Aleluia. Glória a Deus. Wellington, irmão, amo você. Obrigado pela visita. É uma honra receber um irmão e amigo, realmente que está em sintonia com o evangelho simples, cheio de poder, que transforma, cura e liberta e leva para o céu. Então, vamos lanchar hoje aqui em paz aqui, nós dois aqui. Vamos comer aqui um pãozinho aqui. A Coca-Cola aí, ó. Ah, é do Didi, não, é minha, eu comprei, é da consagrada, é abençoada. Maionese, vamos comer uma maionezinha aqui. Para de tornar impuro aquilo que eu tornei puro. Mas o que contamina o homem é o que sai, Vaso. É uma palavra, Vaso. Nós falamos muitas vezes palavras que magoam as pessoas, ofendem as pessoas, e isso que contamina, Vaso. Então, vamos lanchar. E, Vaso, e é semana de Páscoa, né? Mistério, semana de mistério. Semana de Páscoa. E, irmão, sobre Páscoa. Sobre Páscoa, o que nós em si podemos contemplar no mundo hoje em dia sobre esse assunto, sobre a Páscoa, as pessoas em si se preparando aí, né? Elas enchendo as lojas aí, enfrentando fila, comprando chocolate com força, muito chocolate, mas e aí, irmão Hélio, servo do Deus Altíssimo, profeta da terra de Adorandor. Aleluia. A Páscoa é isso? A Páscoa é algo doce? A Páscoa é chocolate? Ó, quem quiser mandar aqui ó, um ovo de Páscoa para ele aqui, ó. Eu quero, Ferreiro Rocher, ó. Aqui o profeta aqui tem paladar aqui suave, Ferreiro Rocher. Eu quero aquele bem amargo, bem amargo. Pô, eu aceito ovo de Páscoa, chocolate, bombom, eu aceito sim. Mas, realmente, a Páscoa é isso? Mas, irmão, fala aí que eu vou servir aqui, vamos conversar. Nada sua, graça e paz, né? Ó, receba aí, ó, você aí, ó. Feliz eu estar na presença desse servo aqui ilustríssimo, homem de Deus. Eita, glória a Deus. Aleluia. E eu, Fábio, Eliane, ó, eu fico graça e paz. Isso. Graça e paz no Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vaza. Ó, para vocês aí, ó. Aleluia. Vamos, Aleluia. Glória a Deus. Vaza, em si, eu conversei com a minha sobrinha. Vaza. Tô meio desatualizado aí eu tô de férias aí, tô meio desatualizado do sistema aí, do mundo aí. Eu tenho minha sobrinha, o que ela entende de Páscoa, ela tem uns 7 anos, Dudinha. A Dudinha, né? Tem 7 anos. 7 anos. Então, o que as crianças em si aprendem sobre Páscoa? Então, eu perguntei pra ela, Duda, o que é Páscoa pra você? Aí ela, comer muito chocolate. Nós temos que ser como uma criança mesmo, uma criança inocente, né? Então, a Dudinha falou que é só chocolate com força. A Páscoa significa comer muito chocolate por força. Eu falei, na escola tu aprende isso? Não lembro mais. A mãe tá perdoada. Aí eu falei pra tia dela, né? Minha digníssima noiva, Gisele, servo do Deus Altíssimo, amor, você vai ficar responsável aí de ensinar pra sobrinha o que é a Páscoa. Mistério. E aí ela ficou encarregada disso. E hoje ela tá ciente do que é a Páscoa. Então a Páscoa não tem nada a ver com chocolate, com coelho que bota ovo. Não, coelho e bota ovo, mamífero. Coelho. Fala aí, eu vou aqui preparar meu pãozinho aqui com
Meu pão com arepa, mistério. Ô, Bruno, mas a Bíblia fala que o coelho é um animal impuro, né? Isso, lá em Levítico, Deus dá, né, orientações ao povo dele sobre aquilo que deve se alimentar. Até, eu creio que são leis sanitárias que envolvem a saúde humana. Isso. E Deus ele determina que alguns animais, e um deles, o coelho, é um animal impuro, né? Isso aí. Estéril, não fala aí, irmão. Rapaz, irmãos, aqui é papo de crente, evangelho simples. Pergunte aí também, Vai vai perguntar. Aleluia. Ó, Comente, quem quiser aí, comente o receba vídeo aí. aí, comente o vídeo sobre a Páscoa, comente como vai ser sua Páscoa, o que tem ensinado seus filhos, na sua família, o que você entende sobre Páscoa, que a gente aqui vai conversar sobre Páscoa. É verdade. Comendo pãozinho, tomando Coca-Cola. Eita, mistério, falando dos mistérios, Falando do mistério inefável. E vaza. E foi isso. Aí a Bíblia primeiro denota que coelho é um animal impuro. Eu vejo uma jogada. Não é errado comer chocolate não, Vaza. O chocolate eu recebo com força. Eu pode receber com força. Ontem eu fiquei até a madrugada toda fazendo chocolate com a madame lá. Não é errado não, Vaza. É errado é você trocar os significados. Mistério. Tirar o significado importante daquilo que foi constituída a Páscoa. Estamos numa semana considerada Semana Santa, mas devemos ser santos todos os dias. Eita, então peraí. O mundo separa essa semana como uma semana santa. Vaza. Então não quer comer nada. Não, vaza. Mas nós temos aí 365 dias do Isso ano aí. aí. E só 7 dias deve ser santo. Não. Fala aí, irmão, fala aí. Vaza. Tive a oportunidade de morar 2 anos Irmão e 8 Josué, meses. Josué, esse irmão é meu amigo de infância, eu amo de todo o meu coração. Irmão Josué, Deus também me pôs aqui, ó, um grande irmão aqui, ó, jovem Glória a aqui, Deus. que ama o evangelho simples, genuíno. O evangelho é simples, mas ele tem poder de salvar e transformar vidas e levar para o céu. Não é esse oba-oba que eu vejo hoje em dia, não. Eu conheço da palavra, eu conheço. E tenho aprendido cada dia mais e mais do Senhor. Então, ó, essa oba-oba aí não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho nos une. Eu vejo um evangelho que separa hoje em dia, mistério. Não, isso aí não, isso daqui é mais. Vaza, tive a oportunidade de morar 2 anos e 8 meses lá na Paraíba. Eita. Terra de mistério. Você morou na Paraíba, irmão? Morei na Paraíba e trabalhei lá. Tive a Mistério. oportunidade de passar minha pequena juventude ali, onde eu cresci, onde eu muitas vezes desenvolvi. E lá, juntamente com meu irmão Anderson, você vai lembrar dessa, hein? Minha mãe aí, ó, missionária, que hoje está lá na terra estranha, lá de Andorandô lá. Vamos orar aí, ó, missionária nova. Receba aí, ó. Vamos orar por ela, presbítero João, irmão Lucas aí, tecladista do Senhor aí, aleluia. Todos os irmãos da Paraíba. Glória a Deus. A ilustre missionária, irmã, manda o seu Hélio aqui, o pai, o irmão, Deus os abençoe aí, graça e paz. E Vaso, chegou nessa Semana Santa, que lá, Vaso, vamos orar, porque lá um povo que é igual Paulo, né? Paulo ali a igreja de Éfeso, né? E a igreja, e em cada igreja e cada local Deus dava de uma forma diferente. E lá Deus tem dado que, Vaso, Receba aí, ó. idolatria lá é muito grande, ó. Teve no Nordeste, A idolatria é grande, ainda mais nesse período de Páscoa. Aí, vamos lá, Vaso. E lá eu vendia cocada e tapioca, Vários cocada e tapioca. Eu gosto muito de cocada e tapioca. Cocada. Mas conta a tua experiência, Cara, irmão. cocada e tapioca, beiju, sacolé, lá se chama din-din. E eu e meu irmão saímos na sexta-feira de Páscoa, Vaso. Sexta-feira santa, considerada santa, para vender. E aí saímos com o nosso carrinho, as nossas coisinhas para vender. Porque a gente mantinha a nossa família trabalhando dessa forma, não tínhamos emprego, não tínhamos. Mas Deus ele nos dava força e ânimo para Irmão poder Juvenal, trabalhar. graça e paz, é uma honra ter você assistindo o vídeo. Aqui entre irmãos simples que conhecem o evangelho simples que transforma. Estamos falando sobre Páscoa. E ele está contando aqui a sua experiência na Paraíba. E Vaso, saímos na sexta-feira de Páscoa. E começamos a
a gritar, a gente gritava, já vendia gritando, olha da tapioca, cocada. E com isso, não estava vendendo, eu falei, Jesus, que mistério é esse? Aí o irmão chegou e falou assim, tá vendendo tapioca, ninguém vai comprar tapioca não, é Semana Santa, aqui só come peixe. Eita, peixe e frango. Eu falei, Jesus, que mistério é esse? Semana Santa só come peixe e frango? Aí ele falou, quem come carne vermelha ou come outras coisas, eu não sei isso, é um Judas. Jesus. É um Judas. Eu cheguei, mas graças a Deus, Deus fez um mover lá, porque Davi fala o seguinte, Bruno, fui moço, hoje sou velho, e nunca vi, né, um justo, nem sua descendência passa fome, nem um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passa fome. E Deus fez um mover lá, providenciou tudo e vendemos para a honra e glória do Senhor. Mas eu fiquei com aquilo pensando, eu falei, Jesus, Semana Santa não come peixe, porque é Semana Santa, então só tem esse intervalo de semana para lembrar de Jesus Cristo? Só tem esse período de tempo para lembrar que do significado realmente da Semana Santa? Eu falei, Jesus, não. Aí isso me trouxe curiosidade para saber a respeito daquilo, porque se todo mundo fazia aquilo, eu não fazia diferente, minha família fazia diferente, eu queria saber por que nós éramos diferentes. Falei, será que eu sou o único que estou errado aqui? Todo mundo só come peixe e frango durante essa semana aí, porque está se consagrando na Semana Santa, e o resto do mês, o resto do ano, o resto de tudo. Não lembra? Não lembra? Não se santifica? Não se... Falei, Jesus, não. E viemos e voltamos para cá. E só muda de endereço, cara. Aqui muitas das vezes não pode ter tanta idolatria de idólatras de santos, mas tem idolatria de outras coisas. Tem idolatria de um irmão, idolatria de um filho, idolatria de um pai. Poxa, meu pai. Não. Significado da Páscoa. Coelho, vaso. O que é coelho? Animal impuro perante a Escritura Sagrada. O animal impuro perante a Escritura Sagrada e puro. O chocolate doce, vaso? Aí eu pergunto, o que Jesus passou, será que é doce? Ou foi amargo? Amargura? Ou foi chocolate oba-oba? Não estamos generalizando e falando que é errado comer chocolate não, vaso, ó. Pode trazer chocolate que eu vou comer chocolate que fosse. Mas não deixam cauterizar a mente de cada um, trocando os significados, vaso. O diabo, ele é astuto. Ele é sutil. Isso aí. E o que ele puder fazer, porque esse é um momento, esse é um tempo que muitos vão parar para analisar, muitos que conhecem, né, Bruno? Vão parar para analisar o sofrimento de Jesus Cristo. Porque ele passou para me dar, para te dar, para nos dar uma vida eterna. Isso aí. E o diabo, com sua perspicácia, isso aí, ele sabe e ele vai te fazer, ó, uma tramóiazinha, Bruno. Vou desviar aqueles que não entendem. Desviar o foco. Desviar o foco. O foco do real significado da Páscoa, mano. Não é isso? Aí eu fiquei pensando, falei, não, tá errado, não. Páscoa, morte, sexta-feira, morte de Cristo. Mas ele morreu, ele sofreu, e o que ele passou não foi doce, não. O que ele passou foi algo amargo para nos dar algo doce. E o que ele passou foi algo amargo, algo que nos seus olhos saiu lágrima, creio, verdade. Saiu lágrima. Ele orou 3 vezes ao Pai, pedindo ao Pai, se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Eu estava meditando em casa esses dias, eu falei assim, Jesus, irmão Éder, amo você. Qual o sofrimento Páscoa ele passou, glória a Deus, qual o sofrimento que Cristo Jesus ele passou para mim, para te dar a vida eterna, o sofrimento que ele passou, que ele teve. E nós paramos para analisar. Deus, ele deu seu único filho, porque o único que ele olhou capaz de
enviar para salvar a humanidade por seu Filho. Verdade. É verdade. E Jesus, Vaso, ele foi um excelente líder. Ele foi um excelente homem, digamos assim, no olhar humano, no olhar histórico. Ele foi um excelente. Não teve erro, não teve pecado, não fez nada do que aquilo, ele veio para comer. Ô, irmão Josué, Eita. Rabi não, Vaso. Eita. Vaso não. Ó, somos humildes servos, porque o nosso foco é a promessa de João 14, o arrebatamento da igreja, o novo céu e a nova terra, as moradas celestiais, que para nós está preparada. Toda honra tem que subir, não pode ficar, aqui não fica nada, toda sobe. Toda sobe. Costumamos dizer que, ó, nem lembra do meu nome. Nem lembra do nosso nome. Não. Porque o reino de Deus é o seguinte: é inverso àquilo que o mundo tenta mostrar. Jesus falou o seguinte: no meu reino, o maior nesse mundo é menor. E muitos são tão grandes que nem no reino vai entrar. Então, a gente é menor, Menor. Mas obrigado pelo carinho. Eu entendo que é carinho e amor. Mas obrigado, irmão. Mas humildes servos. Aleluia. Vaso, é isso, Vaso. É isso que eu entendo do significado da Páscoa. E muito mais coisas, né, Vaso? Muito mais coisas. Abrange, a Páscoa ela abrange. Porque quando nós paramos para analisar de Jesus, nós paramos para analisar de lei, da lei mosaica, nós paramos para meditar que isso foi uma promessa desde a fundação do mundo. Vaso, se não me falha a memória, a primeira profecia foi para o diabo, Vaso. Deus falou, ó, tá vendo aquele vento ali, ó, vai vir vai pisar para esmagar tua cabeça, o fedoreiro. Eita, Chico Tripa rápido do corpo. Eita. E isso me mostra, Vaso, que o que Deus ele fala... Aleluia, glória a Deus. É verdade. Isso me denota que o que Deus ele fala, ele cumpre. Deus fala o seguinte, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Deus, assim como ele proferiu, assim como ele profetizou, assim como ele falou que ia acontecer, ele enviou Jesus Cristo, seu único filho, para morrer por mim, para morrer por você. Aleluia. E com isso, Vaso, eu aprendo. Alexandre, te amo, cara. Eu aprendo, Vaso, que... Forte abraço para você e sua família, tá bom? Deus te abençoe. Glória a Deus. E eu aprendo isso, cara, com Jesus Cristo e com Deus, né? Que Deus, assim como ele falou, que ia fazer, assim o fez. Assim ele fez. E Jesus, ele nasceu da sua mãe Maria, que aos olhos de Deus foi agraciada. Olhou para Maria e falou assim: Maria, és tu. É tu que vai dar a luz ao meu filho. E assim ela foi agraciada e conceber o seu filho Jesus Cristo. E assim ela entendeu os mistérios, os propósitos de tudo, mesmo ela sabendo que era seu filho, ela sabia do propósito dele na terra. Verdade. Ela sabia do propósito de Jesus Cristo na terra. E hoje, nessa semana, paramos para meditar em Jesus Cristo, na semana de Páscoa. O real significado da Páscoa. O real significado da Páscoa. Se é chocolate, se é coelho, se é ovo da Páscoa, não interessa. O que real significado para isso. Não deixa que esse sistema do mundo, não deixa que essas coisas, entretenimento, né, Bruno? Entretenimento, venha fazer com que nós venhamos desviar o pensamento notório, o pensamento certo daquilo que nós pensamos, daquilo que acreditamos, que é Jesus. Para mim, o real significado da Páscoa. Jesus, ele veio ao mundo, não para condenar o mundo, não, Márcio. Ninguém pode nos condenar, não, Márcio. Ele não nos condena? Ele nos condena, não, Márcio. Ele não quer condenar o mundo. Não, mas ele veio para quê? Para salvar. Ele não veio para condenar. E por que muitas das vezes o irmão de Cristo condena o outro? Só quem pode te condenar é quem? É Deus? É Jesus? Mistério.
aqueles homens trouxeram Maria Madalena para Jesus, Bárcio. Ah, Bruno, só quem pode me condenar é Jesus. Ah, só quem pode falar que eu estou errado ou não é Jesus. Tá bom, vamos lá. Jesus. Muitas das vezes a gente se condenamos, né, Bruno? Nosso psicológico, poxa, não vou nem chamar, não vou orar ao Pai aqui não, porque eu sei que Ele não vai me escutar, porque eu estou todo no erro, estou todo no pecado. Se fosse assim, ninguém teria coragem de orar ao Pai. Mas pela sua infinita misericórdia que enviou Jesus Cristo, é verdade, nós temos o livre acesso, porque o véu se rasgou. Através de cumprir a Escritura, que Jesus ele morreu e o véu ele se rasgou e temos esse livre acesso até chegar ao Pai. Certos homens chegaram até Jesus e trouxeram uma mulher, a qual foi pega em adultério. Pega em adultério, isso aí. Pega em adultério. E na lei mosaica, aquela que foi pega em adultério, mas interessante, ela foi pega no ato, porque na lei tinha que pegar no ato, né? Isso. Então ela foi pega no ato de adultério. É verdade. Trouxeram aquela mulher e jogaram aos pés de Jesus e falou: Jesus, aí ó, de acordo com a lei mosaica, a lei de Moisés, devemos apedrejar. O que tu dizes, né? E o que tu dizes? E qual é a sua postura mediante essa situação, mediante esse acontecimento? Jesus, ele não te escolheu da lei. Não. E Jesus, isso aí. E Jesus, com o seu pensamento, que Ele é o único que pode te condenar, que com o seu pensamento Ele não vai ouvir a sua oração, porque você está no erro, Ele para e diz o seguinte, Ele não é só palavra, mas aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aquele que não tem erro, Bruno, atira a primeira pedra. Aquele que não erra perante a escritura da lei mosaica, que ali ele estava se referindo à lei de Moisés, aquele que não erra nesse período de lei mosaica, da lei de Moisés, vamos lá, tira a primeira pedra. E ele vai saindo um, outro. E ele olha para aquela mulher e fala assim: cadê os teus acusadores? Verdade. Cadê aqueles que te condenam? Cadê aqueles que estão falando que você está errado? Cadê eles? Aleluia. E fala o seguinte: nem eu te condeno. Ela fala: não sei, não tem nenhum, não tem. E Jesus fala o seguinte: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Olha só, Jesus ele fala para você: nem eu te condeno. Jesus ele está de braços abertos para você. Jesus ele está com as mãos estendidas. Isaías ele revela que Deus não está com a mão acolhida não, Bruno. Jesus está com a mão estendida para nos abençoar. Mas o que faz essa separação é os nossos erros e os nossos pecados. Quando nós reconhecemos que somos pecadores e que perante Jesus Cristo nosso pecado foi através da morte de Jesus Cristo, nossos pecados, as nossas transgressões, nós fomos sarados, não é isso? Jesus fala que sobre as suas pisaduras fomos sarados. Quando nós reconhecemos isso, nós se chegamos a Deus. Que Deus, Jesus, Espírito Santo, Ele sabe que nós somos pecadores, estamos buscando a santidade. Ninguém é santo não, Márcio. Estamos buscando a santidade, estamos reconhecendo. Quando nós reconhecemos, Deus, Atos do Apóstolo, Tiago fala o seguinte: sujeitai, pois, a Deus, resistir ao inimigo, e ele fugirá de vós. Mas quando nós sujeitamos a Deus, o que significa a palavra sujeitar? Obedecer, reconhecer. Quando você obedece e reconhece a Jesus Cristo, você se aproxima dele. Quando você aproxima de Cristo, quando você aproxima de Jesus, você automaticamente, porque Jesus fala o seguinte, né? Não tem como adorar dois senhores. Pode agradar um, é verdade, e desagradar o outro. É verdade. Pode de satisfazer um e satisfazer o outro. Não tem como adorar um e adorar o outro ao mesmo tempo. É verdade. Então quando você se sujeita a Deus, você está obedecendo a Deus. E quando você obedece a Deus, você automaticamente resiste o diabo, resiste as tentações, Aleluia. resiste as propostas que o inimigo muitas das vezes vem nos dar. E ele fala o seguinte: quando você sujeita a Deus,
você resiste o diabo. E quando você resiste o diabo, ele vai fugir de vós. Mas para isso ele dá a base fundamental: sujeitar a Deus, obedecer a Deus. Isso aí. Está debaixo da vontade de Deus. Isso aí, base. E qual é a vontade de Deus? Que ninguém se perca. Que ninguém se perca. E Jesus fala o seguinte: eu vim ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Quando a gente tem essa revelação, né? Que ele não quer que ninguém se perca, ele não quer nos condenar, dá uma paz, né? Uma paz distinta, né? Porque ele não está aqui para condenar ninguém. Ele está aqui para falar que A e B está errado, não. Ele está aqui para salvar. Ele está aqui para apontar o seu erro e te mostrar a saída. Mistério, mano. Mistério. Ele fala, ó, tá errado aqui, Bruno, ó, mas ó, vai por aqui. Por aqui vai dar bom. Ele fala na parábola da porta estreita e da porta larga. Ele fala na porta estreita da parábola, da palavra, da porta estreita e da porta larga. Ele fala, ó, tem a porta estreita e a porta larga. Larga o caminho espaçoso que leva à perdição. Mas ó, ele dá um conselho aí, Jesus dá um conselho. Vem para a porta estreita. Aleluia. Aqui é a porta estreita. Aqui é estreito o caminho, mas vai te levar à salvação. Salvação. Aleluia. Isso mesmo. Aprendemos com o que Jesus ele nos ensinou, mano. Aleluia. E esse Jesus, a qual estamos falando aqui, a qual estamos conversando aqui dos inefáveis de Deus, esse é o Jesus que morreu por mim, morreu por vós. E esse mesmo Jesus, ele quer me dar a mim e dar a ti a salvação. Ele sabe que a nossa vida aqui na terra, a nossa vida aqui é passageira. Muito passageira, muito passageira. Quando as pessoas morrem assim, mortes assim que você bobas, fica, né? Bobas. Que morte, como você morreu assim? Vem a reportagem de uma jovem, eu vi, 20 anos, morreu eletrocutada porque alguém fincou um ferro ali que rompeu o fio e ela foi tocada naquela grade ali específica, também, coisa estranha. Morreu 20 anos de idade. E aí? Promoveu um encontro. Que encontro é esse, Bruno? 2 caminhos: céu, inferno, mais, Seol. E aí? Jesus, ele quer te levar para a bonança. Mas, aleluia, verdade. Para que ele venha nos levar, nós temos que estar debaixo da sua obediência. Devemos estar debaixo das suas mãos e dos seus estatutos, que é a palavra de Deus. E aquilo que ele nos ensinou, base. E esse Jesus é o Jesus que significa para mim a Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Mistério, base. Coelho não. Padre, fala um pouquinho aí que eu vou comer um pão de adorador agora. Quem quiser, pão com mortadela. Servido. Eita. Coca-Cola. E o prato principal é a palavra. Eita. Mas, dando continuidade, falando sobre a Páscoa, um momento tão especial. O mundo capitalista, nesse mundo, mostra que é um período onde há um consumo exorbitante de chocolate, ovo de chocolate. Tu vai nas lojas, tu fica assim, até assim bobo, tanto chocolate. É bonito, Márcio. Aquele chocolate ali em forma de ovos ali, é bonito. Gosto muito. Quem quiser presentear, glória a Deus, receba o mistério. Mas o que é a Páscoa? A Páscoa é um memorial de algo que aconteceu num passado bem distante. É algo que a Páscoa é uma festa que foi instituída por Deus. E em paralelo, ela tem uma tipologia em Jesus Cristo. Lá em Êxodo, lá em Êxodo 12, nós vemos onde tudo começou. Após José ser vendido pelos irmãos, entrar no Egito, depois levar ele ser usado profundamente por Deus e ser bênção no Egito e sua família ir para lá. Depois da morte, nas suas gerações, entrou o faraó
ruins que realmente subjugaram o povo de Deus ali no Egito, porque o povo de Deus crescia no Egito. Então o povo de Deus ficou escravizado no Egito por mais ou menos 430 anos. E o povo clamava para que Deus os tirasse ele dali. E Deus ali envia ali Moisés ali para que seja ali o libertador, que Moisés fosse ali o homem pelo qual Deus iria trabalhar para libertar o povo dele do Egito. Então a Páscoa é libertação, a Páscoa é salvação. Na lei de Moisés aí, né? Isso aí, na instituição da Páscoa. Então a Páscoa, a primeira Páscoa em si, realmente é instituída, a festa Páscoa foi instituída por Deus devido à escravatura que o povo lá, o povo escravo de Israel que ficou ali no Egito ali, os hebreus ficaram no Egito escravos ali por mais ou menos 430 anos, e eles foram subjugados, e Deus em si promete libertar o povo dali. Então a Páscoa é libertação, a Páscoa é salvação. Então vamos ler aqui o texto para a gente entender. Êxodo 12. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro. Um cordeiro. Cordeiro, mano? Não foi coelho não? Não é coelho não? Tá lendo errado não, mano? Cordeiro aqui. Dá a base bíblica aí pros irmãos. Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, versículo 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme ao número das almas, conforme ao comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro, o cabrito, será sem mácula. O macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão ágil, com ervas amargas, e comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. No versículo 11: assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Como tem que comer, Bruno? Como tem que comer? Comer preparado. Assim fala, assim pois o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado nas mãos, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa. Esta é a Páscoa que Jesus, que nosso Deus, ele institui para o povo hebreu quando estiveram presos lá, aprisionados, escravizados no Egito. Essa é a Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. E aí, olha o mistério. E eu passarei pela terra do Egito esta noite. Mistério. E ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Mistério. Isso é mistério. Aí Deus fala: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo.
7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Somente até aqui. Irmãos, leiam depois com calma, Êxodo 12. É a Páscoa lá na sua origem, onde Deus em si, Ele institui como uma festa perpétua para o povo de Israel que estava escravizado no Egito, como um lembrete dos sinais e maravilhas que Deus fez ao seu povo. Aleluia, glória a Deus. O versículo 23 do capítulo 12. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém quando vir o sangue na verga da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para o ferir. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. No versículo 29 diz assim: e aconteceu à meia-noite, mistério da meia-noite, que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que está no cárcere, até todos os primogênitos dos animais. Aleluia. No versículo 31, então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tem dito, e ide abençoai-me também. E os egípcios apertaram ao povo, apressando para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levantasse em suas amassadeiras, atadas em seus vestidos. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro, vestidos, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e emprestavam-lhes, eles despojavam os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, coisa de 600 mil de pé, somente de varões, sem contar os meninos. E subiu também com eles uma mistura de gente. Eita, esse mistério aí, essa mistura aí, mano. Aleluia. E o 40 fala o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Somente até aqui. O versículo 14 de Êxodo 12 fala o seguinte: e este dia vos será por memória e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Vaso, interessante nessa passagem aqui, essa aqui é a Páscoa. A Páscoa é libertação. A Páscoa que o nosso Deus ele firmou como festa e estatuto perpétuo para ser celebrado, porque hoje celebramos a Páscoa, mas isso aconteceu lá atrás, lá quando o povo saiu do Egito. Deus ouviu o clamor e o sofrer do povo. Quanto tempo quando estava cativo? Cativo 430 anos. Deus ouviu a oração do povo, viu o clamor do povo, viu a chibata que ia arriar do povo, viu o sofrimento, o sangue dos inocentes, e Deus ouviu o clamor do seu povo quando o povo se voltou para Ele. E Deus em si, Ele promete salvação. Muitos eu creio que não acreditavam como seria aquilo, como aconteceria de Faraó libertar o povo dali, como Faraó liberar que o povo, após esse tempo todo, esse povo braçal lá no Egito, saísse.
Mas Deus falou o seguinte: tomai um cordeiro, o cordeiro sem mácula. Mistério. Porque o cordeiro é um animal puro. Então o símbolo da Páscoa era o cordeiro. Deus manda ele sacrificar e espargir o sangue do cordeiro no umbrais da porta. A nossa casa é lugar de abrigo, é salvação. É um lugar de proteção. Nem todo mundo, irmão, você pode permitir entrar na tua casa não. Isso é mistério. Nem todo mundo. Isso é mistério. A casa, o lar, é lugar de proteção. Porque o Senhor falou o seguinte: aonde eu, o Senhor, passarei pelo Egito. Ele próprio, né, Márcio? Mistério. Ele próprio, eu, o Senhor, passarei pelo Egito. E aonde estiver o sangue do cordeiro, um animal puro, o cordeirinho, é aquele sem mácula, de mamada tirada ali, ó, que não teve nenhuma concepção ainda, puro ainda, foi sacrificado, inocente, para ser espargido no umbral da porta. E onde tivesse ali o Senhor passando pelo Egito, não haveria morte. Então ali haveria proteção. O sangue, tipificando o sangue de Cristo, ele nos dá proteção. Nós somos protegidos do mal pelo sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz. Inocente, sem mácula. Ele que nos protege, ele que nos supre, ele que nos alimenta, ele que nos blinda das ciladas do adversário. E a Bíblia fala que à meia-noite o Senhor passa pelo Egito e há morte em todo o Egito. Aonde não tinha ali o sangue do cordeiro espargido ali, a morte aconteceu. E o povo dentro de suas casas estavam ali, se alimentando, se alegrando, preparados para a salvação. Vamos fingir. Muitos, eu creio que nem acreditavam que poderia ocorrer aquela salvação. Se passou, foi anos, 430 anos, é muito tempo. Eu creio que muitos até se acostumaram com o Egito. O Egito é bonito, o Egito ele tem suas coisas boas, o Egito tem sua beleza, o Egito tem comida, o Egito tem água, tem bebida, o Egito tem trabalho, o Egito tem tecnologia para a época. Eu creio que os cientistas falam que os egípcios eram um povo evoluído, tanto que eles mumificavam as múmias, né? Então eles tinham tecnologia. Então eu creio que muitos dos hebreus que estavam ali ficaram assim surpreendidos com a tecnologia do Egito. Eles nem sequer lembravam mais da promessa que Deus fez a Abraão lá em Ur dos Caldeus, onde Abraão, te farei um grande povo, igual as estrelas do céu e a areia do mar. A terra que Deus prometeu a Abraão. Eu creio que muitos esqueceram a promessa. Da mesma forma que muitos dos crentes hoje em dia, dos servos de Deus, têm esquecido da promessa que Jesus falou à sua igreja, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Muitos em si têm acostumado com a tecnologia desse mundo, com a facilidade, com o emprego bom, com bons alimentos, com a família, com a mulher, com os filhos, com o belo carro, a bela casa, com a probabilidade esquecendo da promessa. A promessa não é, Eliel, para você, Eliel, uma Coca-Cola, não. Glória a Deus, Eliel. Graças a Eliel, falando sobre Páscoa. Muitos egípcios, dos hebreus, acostumaram com o Egito. Mas Deus fala: eu vou passar pelo Egito, eu vou ter morte, e vocês serão libertos para a terra que manda leite e mel. A promessa foi da promessa. Da mesma forma que Jesus nos fez a promessa que um dia irá nos buscar, que irá preparar moradas, onde passaremos a eternidade. E a eternidade não é aqui nessa terra, onde vemos em si mortandade, vemos em si maldade, atrocidade, cada dia mais se torna pior, o amor de muitos tem se esfriado. Se você é uma pessoa culta que vê reportagem, você vê cada coisa acontecendo, é prédio caindo,
filho matando pai, pai matando filho, a falta de amor, homicídio, latrocínio, é tudo de ruim, mas você está acostumado com isso. A facilidade, a tecnologia, a alimentação, está acostumado com isso. E o seguinte, como muitos hebreus, poxa aí, o irmão lá, o vizinho lá, os hebreus pensando, o irmão lá morreu lá hoje, mas morreu, mas a gente está com a nossa comidinha aqui. A igreja de hoje, o povo de hoje, o mal está acontecendo, mas o mal não chegou na tua casa ainda. Aí você não sensibiliza, mas todos eles eram escravos. Poderia em qualquer momento o mal chegar na casa deles. Qualquer momento. O mal pode chegar na minha casa, na tua casa, em qualquer momento. E você não está preparado, e você em si está acostumado com esse mundo, esquecendo da promessa. Mas voltando para o tema, a Páscoa, Deus só vou passar. Se tiver o sangue do cordeiro, o animal limpo e puro, ali vai ter proteção. A casa tem proteção. E essa mesma casa literal que era a casa onde os hebreus estavam, hoje é a nossa casa. A casa que tem proteção é o nosso corpo. Nós temos que ter o sangue de Cristo na veia, realmente. Nós temos que ser purificados pelo sangue de Cristo. Porque quando as ciladas, o dado adversário vier, nós estamos protegidos. Nós temos que ter o sangue de Cristo. Nós somos o templo, nós somos a casa, nós somos a morada do Espírito Santo de hoje. E como está hoje, meu irmão, a sua morada? Como está a tua morada? Aí tem sangue de Cristo aí? Sério? Está marcado? Tem a marca do Cordeiro? Porque um dia a ira de Deus vai passar. Vai passar. E quem não tiver a marca do Cordeiro? Vai morrer, Vaso. Vai morrer, vai ter morte, vai haver morte. Houve morte, houve lamúria, houve choro, houve tristeza no Egito, eu quero que muitos ficaram doidos, assim, ficaram doidos porque nós temos carro hierárquico no Egito, nós somos poderosos no Egito, mas a morte, os seus deuses, a sua tecnologia não pode te proteger. Verdade. Você hoje pensa que teu carro é blindado? Eita, a sua casa com muros altos. Glória a Deus, Eliel. Eliel, graça e paz, Eliel. Estamos aqui, comendo uma mortandela aqui, falando de Nefaves, Coca-Cola, pãozinho, pão de andor. Eita, mistério. Vaso. Muitos pensam que estão guardados, estão protegidos, da mesma forma que os egípcios achavam que os seus deuses ali iriam proteger, mas quando Deus, aquele Deus que habita sobre os céus, Ele que habita entre os querubins, aquele que é digno de toda honra e de todo louvor, aquele que não divide a honra com homem algum, mesmo que os homens hoje querem dividir essa honra, e um dia vão receber a ira de Deus. Verdade. Ele passou pelo Egito, e onde não tiver a marca, vai ser morte. Aonde não tiver a marca do Cordeiro, vai ter morte, e assim é a terra. Onde não tiver a marca de Cristo Jesus, onde não tiver aquele que se entregou ao seu Filho, que reconhece a Jesus Cristo como o seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, vai haver morte. Independente das suas forças, independente da sua riqueza, independente da sua proteção financeira, que você acha, das suas posses, se não tiver Jesus Cristo, a morte eterna. Sem Cristo, a morte. Da mesma forma que no Egito, a casa que tivesse, não tivesse o sangue de Cristo, houve morte. Eu creio daqueles ali, egípcios ali, grandes ali, que tinham status no Egito, suas casas melhores do que as casas dos hebreus, achavam que ia ter proteção. Quando o Senhor passou a meia-noite pelo Egito, houve morte. Mas ali, na casa humilde dos hebreus, aonde tinha a marca do Cordeiro, aonde tinha proteção, aonde tinha alegria, independente da riqueza, independente das posses, mas tinha a alegria do Senhor, a esperança de um dia estar no novo céu, estar na nova terra, a terra que Deus prometeu a Abraão, que mana leite e mel. Da mesma forma, eu tenho que ter alegria, independente da... Verdade. Senhor, glória a Deus, independente daquilo que o Senhor tem proporcionado, a minha casa humilde, meu alimento humilde, meu emprego humilde, eu tenho que ter alegria, porque é isso que Deus prometeu para mim. Ele prometeu uma vida eterna em moradas celestiais, há um novo céu na terra. Jesus fala em João 14, eu vou preparar morada. Isso aí.
E um dia voltarei para te buscar. Essa é a promessa que nós não Essa é a devemos promessa. esquecer. Então, essa é a Páscoa instituída lá em Êxodo 12, tipificando Jesus como Cordeiro, o sangue dele que é a proteção. É verdade. E ali, onde tem a marca do sangue, pode ser a vista humana mais simples possível. Vai, Josué. Ali tem proteção, ali tem alegria. Eu e meu irmão aqui se alegra com pouca coisa. Verdade. Se alegramos com pouca coisa. Muitos assim não entendem, porque estão ali alegres, sorrindo, dando glória a Deus. Eles não entendem porque nós temos a promessa. Eu creio fidedignamente na promessa. Muitos hoje em dia, Edson, têm pregoado, mas eu tenho perdido o fervor na promessa. Eita, é verdade. Tem perdido a essência. Tem perdido o foco na promessa, porque o Egito desse mundo tem iludido a sua mente, a sua visão, e tem ofuscado da verdadeira promessa que o Senhor Jesus Cristo nos fez, da mesma forma que o povo de Deus lá no Egito ficaram ofuscados com o Egito, descrendo da promessa que Deus fez a Abraão. Mas Deus fez a promessa. E aqueles que permaneceram na promessa, na caminhada é dura, tem pedrada, tem momentos difíceis. Muitos, depois que saíram do Egito, murmuraram, falaram que quando estava no Egito era melhor, tinha comida, tinha água. Estamos andando aqui, andando e nada. Mas Deus fala o seguinte: tem que permanecer. Aquele que permanecer até o fim receberá a coroa da vida. Massa. Muitos não permaneceram, mas a Bíblia fala que Josué e Caleb entrou. Josué e Caleb permaneceram fiel. Muitos do povo andaram na caminhada para a terra prometida, morreram pelo caminho. Muitos, a Bíblia fala, 600, olha quantos, o Hélio, isso eu fico assustado, como a salvação é para poucos. Eu fico assustado, Vasco. A Bíblia fala aqui, saíram do Egito 600 mil homens, eles contavam homens, sem contar mulheres e crianças, eles não contavam velhos não, 600 homens de pé, homens, e a Bíblia relata que só daquele povo que saiu do Egito, daquele povo que viu milagres de Deus e sinais, da mesma forma que nós temos visto os sinais, os milagres de Deus na nossa vida, os escapes, a misericórdia de Deus que é grandíssima na nossa vida, em suprir nossa necessidade. Eles esqueceram disso, e se desvirtuaram para as coisas terrenas. Mas Josué e Caleb permaneceu fiel na promessa, e eles conseguiram, daquele povo todo de 600 mil, só entrou Josué e Caleb na terra prometida. Irmão, isso é para você, pastor, missionário, irmão, discípulo, apóstolo de Deus, semi-arcanjo, é para ter medo. É para ter medo. A promessa que Jesus Cristo fez é muito maior do que a promessa da terra que manda leite e mel. E na promessa da terra de Canaã, só entrou Josué e Caleb, daquele povo todo que viu milagres e maravilhas. Muitos hoje em dia têm pregoado o Evangelho, feito tantos sinais, maravilhas, mas não vão entrar na terra, não vão entrar nas moradas celestiais, no reino de Cristo. Verdade. Irmão, começa a pensar, pensa. Começa a pensar, começa a temer. A caminhada é dura, a promessa é verdadeira. Eu creio que muitos não creram na promessa, mas Josué e Caleb entraram. Moisés, ele viu a terra. Eu, pela misericórdia, eu vejo as moradas celestiais e eu quero entrar. Temos que lutar para entrar, não é fácil não, não é fácil. Então, da mesma forma, Jesus Cristo é o Cordeiro. Ele veio ao mundo, Maria concebeu, ele veio puro, sem mácula, ele foi morto naquela cruz ali, ele se entregou naquela cruz.
para morrer, para derramar o seu sangue, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação, a promessa é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é naqueles que é mais bonitinho, não é naquele que é mais fortinho, não é aquele que tem mais dinheiro, não é por você ser bom. Verdade. A promessa é por crer. A salvação é dom gratuito de Deus através de Cristo Jesus para aqueles que nele creem. Então eu creio em Jesus Cristo, eu creio que Ele é o Filho de Deus, eu creio que Ele está à direita do Pai, Deus o exaltou soberanamente, Ele está à direita, Ele tem poder hoje para julgar, Ele tem poder para perdoar, nos dá o seu sangue derramado naquela cruz, Ele nos garante, porque esse mesmo Deus, Ele disse: não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então o sangue derramado naquela cruz, Ele perdoa todos os meus pecados, independente que A e B queira te julgar. O homem é falho, eu sou falho, ele é falho, a gente quer julgar, mas o Cristo não julga não. Ele fala assim: o meu sangue é precioso, o meu sangue foi vertido na cruz. Verdade. Ele te perdoa, a salvação, o perdão está ao teu alcance, irmão. Não deixa ninguém te subjugar não, irmão. Tem um monte aí que de descer aí. Paulo fala aos Gálatas, né? Sobre o Evangelho. Fala aí, sobre outro Evangelho. Não, Gálatas primeiro, né? Fala que se vir outro assim como ele, ou se o próprio anjo descer e pegar outro evangelho, que seja anátema. Anátema é maldição. Se alguém pregoar que o sangue de Cristo derramado não é suficiente para perdoar teus pecados, é anátema, maldição. Pega a tua poeira, sacode e vai embora essa pessoa, Marcos. Assim como falam que nem só o caminho que é Jesus leva a Deus. É anátema. Isso é coisa do Chico Tripa, fedorento. O engenheiro de Mocó, fedorento do inferno. É coisa dele. O sangue de Cristo, da mesma forma do Cordeiro, ele foi suficiente para quando o próprio Deus passasse no Egito, ele, aqui não haverá morte, aqui é proteção. Então, o sangue de Cristo, e Deus amou o mundo, né? De tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O fator é crer, O fator é crer, Márcio. E Paulo fala aos Coríntios, Márcio. Vão lá sobre o animal. Hoje, o mundo capitalista, essa época de Páscoa, independente, irmão, pode comer chocolate. Mas na Páscoa instituída, como ali o povo judeu, para eles trazer lembrança, o judeu, nessa semana de Páscoa, eles não estão comendo nada de fermento, não. Eles comem agora ervas amargas, pão asmo é pão sem fermento, para lembrar do sofrimento que os antepassados passaram no Egito. Então estão agora, é 7 dias, eles estão em semana de Páscoa, lembrando do sofrimento. E hoje em dia o mundo capitalista, por inserção do diabo Chico Tripa, ele inventou que a Páscoa é o coelho. Biblicamente Levítico fala que coelho, Jesus, mistério, aleluia, aleluia. Levítico fala que estou falando de mentira, né, Vasco? Ninguém morreu fogo. Não, lê a Bíblia aí, Vasco. Para aqueles que creem, vão entender. Mistério. Os santas, vários mistérios aqui, vamos ver. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O Wallace. Paz, querido. Saudade, hein, Vasco? Terra de Covarnada. O Wallace, glória a Deus. Saudade de tu, Vasco. Mistério, Deus abençoe. Levítico 11, Deus fala o seguinte aqui a Moisés. Levítico 11, ele falou ao Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel, dizendo: estes são os animais que comereis, de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fende das unhas dividida em duas e remói entre os animais, aquilo comereis. Deste, porém, não comereis dos que remoem ou dos que têm unhas fendidas. O camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vós será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo.
Aí o safado do diabo, ele, no mundo capitalista, ele bota aqui a Páscoa é o coelho, um animal imundo, querendo profanar, querendo desvirtuar uma festa instituída pelo próprio Deus. Sério? Tem noção, irmão? Tem noção? Eita, profeta Damares, graça e paz. Perante Deus e a lei mosaica, o coelho é o animal imundo. Deus instituiu. O símbolo é o cordeiro. O sangue do cordeiro que trouxe proteção. Tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro, né? É. João fala o seguinte. Fala aí, João fala o seguinte: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Estava falando com quem? Referindo a quem? Jesus. Jesus é o cordeiro e o safado do diabo quer botar o coelho que Deus fala em Levítico 11:5, que é animal impuro. Isso é coisa de Satanás. Então, a Páscoa é um memorial que até hoje os judeus estão essa semana comemorando. Não é nada doce não é com doce não, é com ervas amargas. É com pão sem fermento, porque fermento, por quê? Fermento significa o pecado. Então, não tem fermento para lembrar o sofrimento dos antepassados. Então, o cordeiro é o animal que simboliza a Páscoa, é o cordeiro, não é o coelho. E fazendo isso, você está ensinando isso para os teus filhos, está profanando um memorial, um estatuto que Deus falou para comemorar perpetuamente. E Paulo fala que é o quê? Anátema. Isso é maldição, anátema. Mistério. Você quer profanar o que Deus fez, irmão? Fica ligado. Então, Basso, ensina, a Páscoa é o Cordeiro de Deus, aleluia. Glória a Deus. E o seguinte, aleluia, glória a Deus. Então, não é nada doce. É os judeus realmente comemoram a Páscoa que Deus instituiu perpetuamente com ervas amargas e pão asmo, pão sem fermento. E o cordeiro realmente é o símbolo da Páscoa. E o diabo ele é tão assim terrível, ele é tão diabo, o diabo é tão diabo que ele faz que o ser humano venha fazer algo abominável. Paz do Senhor, Pedro. A paz, Pedro. Por que, Bruno? Porque você está profanando uma festa que Deus fez. Deus instituiu um memorial perpétuo. Aí o engenheiro do diabo, ele investe o cordeiro para coelho. E além disso, ele bota para você ser abominável a Deus. Porque ele faz você entrar na tua mente que o coelho bota ovo. Mistério. Quase, o coelho botar ovo é contra a lei natural de Deus. Coelho não bota ovo. Então isso é abominação. E a Bíblia fala em Apocalipse que os abomináveis não entram no reino do céu. Mistério. Quase, o diabo quer a tua alma. Ele quer, Basso. Mistério, Basso. Então, Basso, aí Paulo fala aos Coríntios, aleluia. Paulo fala aos Coríntios, vou só ler um versículo 5, versículo 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E aí entra tudo que o irmão Edson falou. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Da mesma forma, tipificando lá no passado que Deus manda sacrificar o cordeiro, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos faz uma promessa muito maior. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, querido, Cristo é a nossa Páscoa.
Ele nos fez a promessa. Através dele, nós temos salvação eterna. Todas as almas desse mundo, todos os povos, países, aqueles que não ainda conhecem Cristo Jesus, que não sabem de Jesus Cristo, os povos na África, os povos na Amazônia que ainda não conhecem Jesus, e se eles morrerem, eles morrem para a condenação eterna. Há muitos pastores ou teólogos que vão defender que não, mas a Bíblia, essa ensina não. Se a pessoa não conhece a Cristo, ela não tem salvação. Aleluia. A salvação é só por intermédio de Cristo Jesus. Por isso Cristo Jesus, Ele nos deu uma missão, irmão. Irmão sem vergonha e safado. Que missão é essa, Bruno? A missão é o ID. Prega o ID para tua família. O ID. Qual é o Marco, ID? né? Marco, né? ID e pregar o evangelho a toda. Esse só Brasil? Só não, Brasil? Só que tem dinheiro? Não. Não. Só família? Não. Só a família não. A toda criatura. Por quê? E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê, já está condenado. Se não crê, é condenado. Quem não crê em Jesus Cristo é condenado. Irmãos, vivemos no mundo hoje 7 bilhões de habitantes. 7 bilhões. E a igreja fechada em 4 paredes, não querendo pregar o evangelho, uns com vergonha. Muitos nos empregos aí têm vergonha de pregar o evangelho, não falam de Jesus. Irmão, as almas estão morrendo. Então, Jesus Cristo, nossa Páscoa, Ele, através do seu sangue, através de cumprir a promessa de Deus Pai naquela cruz, Ele nos dá a salvação eterna. Mas se nós crermos nele, eu creio nele, eu creio em Jesus Cristo, e eu creio que através dele, tudo aquilo que eu pedi ao Pai, em nome do Filho, com fé recebereis. Então, você aí que quiser me condenar, pode falar o que quiser, irmão. Eu creio nisso aqui, ó. Papiro. Bruno Mendonça, ele papira. Ó, papira. Não vem com abobrinha para mim não, que não enche não, mas não tenho mente cauterizada, é papiro. Salvação é em Cristo Jesus. Não é por bondade, não é por fazer. Ser bom é tua obrigação. Ser solidário. É direito constitucional, né, mano? Direito constitucional. Tem que ser bom. Se você for mal, vai ser preso. Vai pagar por aquilo que você fez aqui na terra. Isso, Márcio. É isso ser mesmo. bom é obrigação do homem, obrigação da pessoa. Eu sou bonzinho, mano. Você tem que andar bom, mano. Você tem que andar direito. É direito constitucional, os deveres que nós temos aqui. Mas fora a parte, a gente está falando de direito aqui, a gente está falando de salvação. A gente está falando aqui Jesus, a Páscoa que é perpétua. Até ele voltar para buscar da igreja. Perpétua. Aproveite, irmão. A porta ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Entregue na vida de Jesus. Irmão, pregou o evangelho. Usa a internet. Usa e-mail. Usa a camisa de Jesus. Passa o WhatsApp. Usa todos os meios que o diabo hoje está usando para fazer o mal. Usa para fazer o bem. Pegar o evangelho. Pega o ID. Vai falar com uma pessoa que a ama. Quantas pessoas estão aí do teu lado aí, irmão? Do teu lado. Para e pensa do teu lado aí, ó. Sofrendo de depressão. Na tua rua aí tem um vizinho aí que está precisando de uma palavra. Tem um idoso aí que está precisando de um abraço. Tem uma senhora aí que está precisando, Jesus te ama. Só isso para melhorar o seu dia. Quando às vezes estão com a mente cauterizada, sistema, parece que dá um sistema. O diabo parece botar um CD ali, ó. Bloqueou o pensamento e fica sistemático. Mas, muitas das vezes, a pessoa está precisando apenas de um aperto de mão, de um abraço, de um conselho, para que essa alma seja liberta. Liberta daquela opressão maligna, a qual o diabo ele fez. Então, irmão,
Ide. Páscoa, Jesus. Jesus, já falamos de várias formas aqui, de vários. Quem é Jesus, qual o seu propósito, por que ele veio, onde ele está. Muitas das vezes você está 20 anos dentro da igreja, não sabe quem é Jesus, não sabe para que ele veio na terra, não sabe a promessa, não sabe onde ele se encontra, não sabe o que ele está fazendo. E não sabe o poder do sangue dele que foi vertido naquela cruz, o que pode fazer. Verdade. Mano, estava fazendo curso, estou fazendo curso, e lá o professor falou uma coisa que eu levei para o meu lado espiritual, interessante. Ele fala assim, sabe por que o estado do Rio de Janeiro não dá estudo para o seu filho? Não dá estudo para você? Não dá estudo para você estudar bem? Uma escola boa, de um ensino bom? Sabe por quê, Bruno? Porque vai gerar dúvida. Quando gera dúvida, você pergunta. E quando você pergunta, você quer confrontar aquilo que você sabe, aquilo que você entende. Então, com isso eu subentendo que o diabo trabalha na obscuridade para travar as mentes, para que a verdade não venha à tona. Se você não conhece a verdade, não é liberto. Se você não é liberto, você tem sua alma perdida. Interessante como é bom a gente saber da verdade. O professor, ele sabe da lei de trânsito, as leis constitucionais dos trânsitos. E ele pegou um guarda de trânsito que não conhece a lei. Mistério. Ele chegou, ele é motorista de ônibus, ele falou assim... o guarda chegou, apitou para ele e falou o seguinte, ó, não pode parar aí não. Não pode parar aí não, porque no código de trânsito fala que não pode parar aí não. Ele falou, então avisa os passageiros lá que não pode descer não. Aí ele falou, tu é abusado, hein, gordinho, por que tu tá sem cinto? Aí, ele, como conhece a lei de trânsito, ele chegou e falou assim pro guarda, guarda, é o seguinte, mas no código 293 fala que para transporte coletivo não precisa de cinto de segurança. O guarda olhou, como não conhecia, não sabia de nada, ele falou, gordinho, tu é abusado, hein? Vai embora, vai embora, vai embora. Nem ele sabia que todo veículo é obrigado a você usar cinto. E ele falou assim, cara, tá vendo? Eu sabia que todo veículo tem que usar cinto. O único que é resguardado de não usar cinto por segurança é a polícia militar, os polícias. Porque eles têm que ter uma ação de qualquer coisa e tem que ter uma reação e o cinto pode prejudicar. Mas demais isso, todos têm que usar cinto. Então eu levei isso para o meu lado espiritual. Devemos buscar a bússola para nós não sermos enganados. Devemos conhecer a Escritura Sagrada para você não comer ao rolo. Não está comendo, às vezes você está comendo algo que não está escrito. Da mesma forma, está o guarda exercendo a função de autoridade sobre ali, sem saber. Tem muitos hoje em dia nos púlpitos exercendo autoridade sem conhecer a palavra. Eita, esse mesmo, mano. É isso mesmo, mano. Sem saber e fica envergonhado, meu mano. Deus permite. Fica envergonhado e levando almas para o inferno. Isso é forte, mano. E Jesus vai prestar conta. Vai prestar conta. Vai prestar conta, mano. Prestar conta. Ei, cadê aquele talento que eu deixei na tua mão? O que o rei fala? Jesus fala o seguinte, eu vim foi por doente. Aí porque quando tem um doente, um que erra, eu mando fora. Não, tá errado. Não. Jesus veio para esse, meu. Mas o certo, se tua igreja, a tua eclésia, tá todo mundo certo, o pastor tem que mandar, gente, então vocês vão para fora. Vão multiplicar. É isso aí. Já estão formados. É o que Jesus Cristo ensinou, né, mano? É o que Jesus Cristo fez, né, mano? Ó, pegou os 70 lá, reunia. Ensinou, exortou, deixou pautado e baseado para não se envergonhar. Depois tato. Ajuda aí, vocês dois aí, ó. Vai. Ó, vocês dois aí no canto aí, ó. Vai. It, 2 em 2. Prepare e vai. E por que hoje eu quero deixar no aprisco? Não tá errado. Ó. Preparei, eu quero deixar preso. Enquanto almas estão morrendo, né, mano? Enquanto as almas estão morrendo. E aquilo que você falou, base, que a Bíblia está falando. Se morrer sem conhecer Jesus, inferno. Então, pregoar com força. Enquanto há tempo, base. Porque
o Senhor vai passar. Vai passar. E a casa que não tiver umbral, não tiver o sangue do Cordeiro, sangue, ele faz morada em nós. Ele mora em mim, mora em você. Se você ele não força não. Se você, Pai, eu entrego a tua vida, Senhor, Jesus, te entrego a minha vida. Vive em mim, morada. Se não tiver a marca de Cristo, se não tiver o sangue de Cristo, ali a morte. A morte. Mistério, irmão. Então, Jesus Cristo é a Páscoa. Ele simboliza o Cordeiro. Ele não é nada com coelho. A libertação. Coelho que bota ovo é abominação. Trocar a Páscoa de Cordeiro para coelho, você está anátema. Você está ali, blasfemando ali um memorial que Deus ali instituiu para ser perpétuo. Está desvirtuando aquilo que Deus fez. Então é anátema. Anátema. Outro evangelho. Não é errado não, é chocolate eu gosto, pode trazer chocolate. Isso. Mas o pensamento, o significado, o real significado daquilo. Isso. Que nós estamos iniciando essa semana aí. Então você compartilha esse vídeo aí, compartilha com seus amigos aí para ver um pouco de entendimento. Compartilha, pode baixar o vídeo, recortar a parte que você achou interessante. Compartilha. Jesus é a nossa Páscoa. É isso aí. A limpar do fermento, o que? Tira o pecado da tua vida, tira o erro da tua vida, tira o roubo, tira o adultério, tira tudo que é errado. Vão se purificar, vão ser gratas ao Senhor Jesus Cristo, vão ser gratas a Deus por ter enviado o seu Filho amado para morrer naquela cruz por nós. É gratidão, um maior ato de gratidão ao Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, é você fazer o ID. É um ato de gratidão. Verdade. Gratidão. Você cumprir aquilo que Ele deu como ordenança. Ordenança. É para o teu pastor, é para todos. Todos que nele creem, é ordenança. Não tenha vergonha do nosso Senhor Jesus Cristo, não tenha vergonha dele não. Porque se você tiver vergonha dele, não declarar o nome dele perante o mundo, eita, isso é mistério. Ele não vai declarar o teu nome perante o Pai e os seus anjos não, hein? Cuidado, hein? Mistério. Tem vergonha. Eu só prego para quem conhece, eu só falo de Jesus para quem conhece. Para quê? Para que você vai ensinar um doutor? Ele já conhece. Já conhece, cara. Por que tu vai ensinar uma pessoa que já conhece? O que adianta? Qual a diferença você vê uma brasa contra brasa? Vamos lá, um churrasco, uma brasa ali, outra brasa. Para você é normal, mas quando você pega uma brasa, incendeia ali uma palha, você vê, roxa, a brasa transformou a palha. Então, seja brasa onde tem palha. Não seja brasa onde tem brasa não, Vasco. Não tem diferença não. Jesus, com seus 9 anos de idade, né, já incendiava aquele povo lá. Quem é esse? Nossa, fala bonito. Tem um discurso bonito, quem é? O povo. O filho de José e Maria. O filho de José e Maria. Não. Ele, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro, assim como João foi morto por falar a verdade. Eis o Cordeiro. Isso aí. E falando em Paulo, sobre Gálatas, nós temos visto hoje um evangelho distorcido. Um evangelho cheio de símbolos. Eita, a maionese que cura. Eita, o Minion que cura. Mistério. Eita, a faca ungida de andou. A faca que vai cortar a cabeça de bocó. Mistério. É o sangue de Cristo, Jesus acabou. Paulo fala aqui aos Gálatas. Gálatas era a região ali, uma cidade da província, uma província romana. Ele fala o seguinte, 1 Gálatas, versículo 6 a 8. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu
vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo fala que, ó, lá em Gálatas já tinham uns ali que receberam o evangelho genuíno, que já estavam querendo mudar ali o evangelho, distorcendo, da mesma forma que vemos hoje. É o mínimo que cura, é mínimo ungido de andor, receba, tem, mínimo, é isso tudo. Paulo fala assim, eu estou maravilhado, como poxa, maravilhado ou assustado, como se depressa já estou mudando já aquilo que eu ensinei vocês. Mas eu falo para vocês, irmãos, permanecem naquilo que eu ensinei, no evangelho simples e puro, que transforma e cura através de Jesus Cristo, somente Ele. Porque, ó, se tem o Paulo mesmo, ou um anjo do céu venha trazer outro evangelho, se não for aquele que eu ensinei, o puro, é anátema, é maldição. Mas então sai das heresias, sai das boberices, sai do oba-oba, vai para o evangelho de Cristo simples e puro, que transforma, cura e salva. Não é? Quase, é isso mesmo. Jesus. E em Apocalipse, me fala a memória, fala o negócio. Aquele que tirar um tio, né? Ou pôr um tio da minha palavra, eita, as pragas deste livro. Vaza, mistério. Perde herança. Perde herança. Da promessa. Vaza. Então, pregou o evangelho. O evangelho genuíno. Não é evangelho corrompido, dogmático, não. O evangelho genuíno de Cristo Jesus. Que ele vive, que ele morreu, mas ao terceiro dia, mistério, ele ressuscitou, vaza. Ele passou aquilo tudo por mim, ele passou aquilo tudo por você. Ele morreu. Mas assim como Isaías, ele profetizou, ele revelou que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E assim como ele mesmo falou para os discípulos, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, assim fez. Ele morreu, ele se entregou à morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para mim e para te dar vida. Estéreo, ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar, ele morreu por mim e ele está à direita do Pai. O Espírito Santo, ele falou, ó, estou indo para o Pai, mas não me deixarei órfão, não me deixarei sozinho não, Bruno. Não vou te deixar sozinho não. Eu sei que é difícil a caminhada, mas eu não vou deixar você sozinho não. Eu vou pro Pai, vou rogar Ele para que Ele venha enviar o Espírito Santo, o Consolador, para você não ficar triste não, para você não ser enganado. Mas Ele fez a promessa. Ele fez uma promessa vindoura. Ele fez uma promessa de vida eterna. Ele fez uma promessa. Aleluia. Glória, e essa promessa, glória a Jesus. E essa promessa que me deixa alegre, Vasco. Independente das aflições, né, independente de tudo. Quando você para pensar e analisar que nós temos uma promessa, a qual foi feita há quantos anos atrás, Vasco? Mas Bruno, tá difícil, a promessa tá demorando. Querido, carta de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 1, ali até o 7 mais ou menos, vai dizer que ano passado muitos davam a volta de Cristo por tardio também. Muitos não por tardio, está demorando, meus avós, ó. Mas a terra e o céu, que hoje existe, mas a terra e o céu, mais o emprego que você muitas das vezes luta, mais a casa que você só quer construir como se fosse um Deus para você, mais o carro do ano que você não quer nem dar uma carona pro teu vizinho para não sujar, revela o oculto escondido, Senhor, mais aquele terno de mistério de aço de covarnai que você não empresta, mas isso tudo, e a terra e o céu que hoje existe, elas se reservam,
ela se guarda Verdade. como um tesouro para o fogo. Tudo isso irá destruir. Tudo isso irá se desfazer. Mas sabe o que me deixa alegre? A promessa. O que me deixa alegre, feliz, é a promessa que foi feita. Jesus fala: vou preparar o lugar. Vou ler a promessa do mestre. Leva. João 14. Não se turbe o vosso coração. Mistério, crês em Deus. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ó, preparar é como você recepciona um colega, ó. De melhor que eu tenho em casa, Coca-Cola, mortadela e pão. Aleluia. Recepcionei. A casa existe, mas eu tive que preparar para ele um lugarzinho, uma maionezinha para ele. O nosso Jesus Cristo, tá lá a casa, ó, existem as casas, moradas celestiais, mas vai preparar e tá, ó, deixando bonitinho para receber a sua noiva. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mistério. Essa é a promessa. Mistério. Eu, Bruno Mendonça, não perco isso por nada, irmão. Não perco por nada. Não perco. Ele veio nesse mundo, Márcio. Ele veio. E como homem, ele cumpriu tudo. Ou quando cercaram ele lá e Pedro passou logo a espada lá. Pedro, não é assim não, Pedro. Calma. Guarda essa espada aí não. Não é assim não. E assim como ele orou a Deus, ali estava como homem. E nós como homem, ele subentende que a gente teme muitas das vezes. Muitas das vezes o nosso semblante abala. A nossa carne, ela abala. Mas ele deixa João 14 em memória, para a gente lembrar que há uma promessa. Irmão, não esqueça da promessa. Irmão, aqueles que estão desviando o caminho, lembre-se da promessa. Volta para a promessa, porque a promessa é vindoura. Em breve estaremos juntos na mansão celestial. Jesus, isso é forte. Forte, irmão. Forte, irmão. Ué, foi bênção pura tê-lo recebido aqui em casa. Honra minha, vaso. Que isso? Ter conversado sobre esse assunto de tamanhas proporções de importância. Muito importante. Eu vejo nesse assunto, Hélio, como o diabo ele trabalha nesse assunto. Para que nesse momento de Páscoa, Jesus Cristo não seja revelado para o mundo. Ele faz de tudo para que nesse momento específico não vai se lembrar. O ser humano não venha se lembrar e nem se faça anunciar Jesus Cristo. Ele tem um interesse enorme que Jesus Cristo não seja anunciado. Mas nós, irmão, estamos fazendo a nossa parte. E assim, eu creio, irmão, que da mesma forma que Deus, ele guardou a família de Noé, por amor a Noé, por ser Noé justo e reto, ele guardou a sua família, ele protegeu, ele vai proteger a minha família, a tua família e a quem nós amamos, porque nós estamos fazendo de coração, fazendo a vontade do Senhor, levando a verdade de coração, não por honra, não por mérito, não por dinheiro, não por nada, porque é o nosso dever. E assim Ele vai nos abençoar, nos guardando, porque suprir, eu sei que Ele vai suprir, porque Ele fala: buscai o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu creio fielmente. Continua assim, Jó. Irmão Ed, continua assim, anuncia Jesus em tempo e fora de tempo, que ele vai continuar mantendo fiel, porque a Bíblia fala que mesmo que nós fomos infiéis, ele mantém fiel, porque ele não pode negar a si próprio. Ele é fiel em todo tempo. E se ele é fiel, Vasco, eu preciso ser fiel com ele, buscar cada dia ser fiel com ele, fazendo a minha parte de levar essa salvação. Porque o sangue que foi derramado naquela cruz é algo que não tem explicação, algo que a riqueza dessa terra consegue suprir uma gota desse sangue. Eu creio, Vaso, que os cientistas desse mundo todinho, os bilionários dariam tudo, Vaso, para ter uma gota desse sangue. Dariam todo o ouro do mundo para ter uma gota desse sangue. Esse sangue de Cristo, porque nesse sangue há um segredo, nesse sangue tem salvação, esse sangue tem poder. Então eles dariam todo o tesouro do mundo por esse sangue. E nós, servos humildes, todo aquele que creu e crê, mantém na caminhada, nós temos o sangue de Cristo em nossa vida, porque ele vive através de nós. E assim, vamos manter fiel, pregou o Evangelho. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Não é coelho, não é ovo, não. Coelho é desvirtuar aquilo que Deus pôs como estatuto perpétuo. E botar ovo é abominação. Por quê? Modifica a natureza de Deus. Mas o Cordeiro é o símbolo da Páscoa. No Cordeiro, no seu sangue inocente que foi espargido, ele trouxe libertação para o povo de Israel depois de 400 anos preso no Egito. Trouxe libertação, trouxe proteção para quando o próprio Deus passou no Egito, trouxe proteção. Então, se Deus ele ver Cristo em nós, vai ter proteção, porque ele não conhece Bruno não. Mas quando fala assim, meu pai, o nome do teu filho é, meu filho esse é do meu filho, então eu vou lá, porque eu sou não. Mas quando fala assim, Pai Celestial, o nome do teu filho é ele, conheço. Tem que reconhecer Cristo. Se você não tem o filho, não tem o pai, mistério. Então, para mim, chega até aqui, fica na paz. Irmãos, Deus abençoe, tenha uma Páscoa abençoada. Eu recebo, sempre da chocolate, aceito chocolate, aceito chocolate em forma de ovo, mas não é a minha Páscoa essa. A minha Páscoa é Jesus, aquele que verteu o sangue dele precioso naquela cruz, aquele que o homem mais rico do mundo daria toda essa riqueza para ter uma gota do sangue dele. Porque nesse sangue tem vida. É o único sangue que ressuscitou e está vivo até hoje. Nesse sangue tem vida. O homem ele busca incessantemente, através da ciência, a vida eterna. E eu, com pouca ciência minha, eu que conhecemos onde tem a vida eterna. Irmão, onde tem a vida eterna? Onde tem? Sangue de Cristo Jesus, estéreo. Tá aí o segredo, mano, vida eterna. Em Cristo Jesus. O homem busca a ciência. Gasta milhões, bilhões, e a gente sabe. Mistério. Faculdade de Jesus Jeová, mistério. Sabe? A vida eterna está em quem? Jesus, Cristo Jesus. Não é? Foi um prazer tê-lo aqui. Vaso, como está aqui em casa, me recepcionando, é uma honra. Eu quero escutar e receber tua oração aqui mesmo, para guardar o meu lar nessa Páscoa e guardar todos os irmãos aí que estão curtindo a visão do Face. Faz uma oração para a gente, para nós termos uma Páscoa abençoada, para que nós tenhamos Jesus presente em nossa vida e nosso ser. Amém. Irmão, feliz estou, grato a Deus, porque nada sou, não sou digno do Messias, não sou digno. Mas se Ele morreu e nos deu essa oportunidade, e Ele me deu essa oportunidade, eu quero executar ela
com o meu êxito de melhor forma, de melhor maneira possível, e buscando Ele em primeiro lugar, porque nós não somos dignos, mas se Ele nos deu algo para a gente cuidar, nos deu algo para nós fazer, façamos de melhor forma, porque um dia Ele vai vir e vai prestar conta daquilo que Ele nos deu. Irmão, não deixe que o diabo venha desvirtuar, não deixe que o diabo venha desviar o seu pensamento, trazendo consigo tormento eterno. Não, Jesus ele não veio para isso. Jesus ele veio para te dar uma oportunidade de salvação, de vida eterna. Aleluia. Jesus ele veio para te livrar. João, como João fala, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eis que Jesus ele veio para te livrar da condenação eterna. E ele veio para te dar uma vida eterna. Então, amados, eu vou fazer uma oração. Eleve o seu pensamento, os seus parentes. Aleluia, Jesus. Eleve o seu pensamento nas alturas. Eleve o seu pensamento em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está aí. Porque Jesus ele foi para o Pai, mas Ele rogou o Pai para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Então oremos. Soberano Deus, eterno Pai. Deus querido, Aleluia. Deus tremendo, Deus todo-poderoso. Tu, Pai querido, como Isaías fala, que Tu habita acima das estrelas, acima dos céus, acima, Pai querido, de tudo. E que o Senhor tem um mundo, o Senhor tem tudo na palma das Suas mãos, o Senhor contempla tudo. Aleluia. Pai amado, tendo Ti como Deus todo-poderoso. Glória a Deus. E reconhecendo Seu Filho como único, Aleluia. exclusivo e eterno Salvador, venho te pedir, no nome dele, do Teu Filho amado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pai querido, por cada um aqui presente, Glória a Deus. Pai querido, por cada um que assistiu, Pai querido, Entra no SUS. Pai querido, que não foi falado nada de nós mesmos, Aleluia. mas que foi falado do alto, mas que foi dado por Ti para se transmitir. E assim como um instrumento, Pai querido, usado por Deus, Aleluia. eu venho te pedir, Pai querido, por essa alma, por esse coração que muitas das vezes está Glória a aflito, Deus. está Sim. triste, está angustiado. Sim. Espírito Santo, consola. Aleluia. Espírito Santo, Consolador, Sim. e Filho do Teu, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Aleluia. Deus Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, consola, Sim. transforma, Pai querido, pois o foco é a alma, o foco é salvação. Não Sim. deixa que venha perder o foco, não deixa que Glória a venha perder, Jesus. Glórias a Pai Deus. querido, aquilo que o Teu Filho amado nos deu, que é a salvação de vida eterna. Eu venho te pedir por este, Pai querido, e te peço por esse lar abençoado de Teu servo. Aleluia. Pai querido, eu venho te pedir, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, continua, Pai. Não vou te pedir para que o Senhor venha abençoar não, porque o Senhor já abençoou. Então eu venho só te pedir para que o Senhor continue blindando Sim. esse lar, essa casa, blindando essa família, Sim. debaixo das Tuas potentes mãos. Sim. Pai querido, pois o lado do Teu servo abençoado, pois o lado do Teu servo blindado, Pai querido, ele está livre para pregar o Evangelho. Pai querido, não deixe que nada venha afligir o Teu servo. Não deixe que nada venha afligir, Pai querido, essa casa. Pai querido, para assim o Teu servo vir pregar o Evangelho e levar o Evangelho a toda criatura, Pai. Aqueles que ouviu, trabalham no seu coração. Sim. Trabalha na sua mente, trabalha na sua família, Sim. no Teu ente Liberta. querido, Pai. Pai querido, liberta. Transforma. Pai querido, que Dá o um Senhor sinal. cura, Pai querido, aquilo. Muitas das vezes, Pai querido, estão duvidando. Ah, será que eles estão falando é de Deus mesmo, Pai? Dá uma confirmação. Sim. Pai querido, envia uma confirmação agora, Pai Sim. querido, No teu de nome. que é Ti. Pai Vai, querido, vai, que vai, manifesta vai, o Seu poder. Sim, Deus, no teu nome. Pai querido, visita o ente É querido no dele. teu nome, Jesus. Pai querido, para sim, Pai querido, o Seu nome ser Ser glorificado. Pai querido, não quero nem que eu venha ser lembrado não, Pai. venho lembrando nossos nomes. Pai, mas que o Teu nome exaltado, seja glorificado, para que a toda honra e Sim. toda glória não venha Sim. ficar aqui na terra, Pai. Assim como o cordeiro, Pai querido, o Senhor constituiu para que venha comer tudo e não desperdiçar nada. Pai querido, é o que eu te Aleluia. peço, toda honra não fica aqui, e nenhuma glória, nem um vestido, Pai, nada venha subir,
para ti. Sim. E venha assim o seu nome ser glorificado. Sim, Deus. Pai querido, é o que eu te peço e te agradeço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o qual ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive à destra do Pai. Aleluia. E é isso que eu te peço e te agradeço. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fica na paz, queridos. Glória a Deus. E